Comumente, aceita-se que a filosofia da ciência de Skinner, o behaviorismo radical, alinha-se ao pragmatismo, compartilhando com este a visão de mundo, de homem e de conhecimento, ainda que Skinner jamais tenha dito ser signatário do pragmatismo. Segundo Tourinho, pode-se dizer que as noções de conhecimento e de verdade elaboradas por Skinner estão muito mais próximas do pragmatismo do que de qualquer outro movimento filosófico nos séculos XIX e XX. O pragmatismo abandona a dicotomia representação versus realidade, que historicamente circunda as reflexões realistas. Dicotomia esta que em seu cerne guardaria o germe de uma metafísica dualista e inaugura uma nova maneira de abordar a experiência humana, bem como o modo como o agente humano origina sua mente e seu conhecimento a partir dessa mesma experiência no mundo. Regido pelo pragmatismo, o behaviorismo radical funda por sua vez uma proposta filosófica que se pode entender como um tipo de antimentalismo, que de modo geral seria o antidualismo na psicologia. Desse modo, o behaviorismo radical rejeita o dualismo entre mundo interior e mundo exterior. Em vez disso, considera que uma ciência natural do comportamento, no caso a análise do comportamento, lida com um só mundo e o comportamento a ser encontrado nesse mesmo mundo. O mentalismo criticado pelo behaviorismo radical, cujo alicerce não é senão o dualismo, ou talvez seja ele próprio, visto como dualismo transfigurado, é exaustivamente repelido pela crítica skinneriana, sob o ônus de ser o mais proeminente, talvez o único empecilho à fundação de uma ciência natural do comportamento. O mentalismo, ao oferecer uma aparente explicação alternativa, mantém a atenção afastada dos acontecimentos externos antecedentes, que poderiam explicar o comportamento. Além disso, as explicações mentalistas acalmam a curiosidade e paralisam a pesquisa. Mas onde estão esses sentimentos e estados mentais? De que material são feitos? A resposta tradicional é que estão situados num mundo que não possui dimensões físicas, chamado mente. Como pode um fato mental causar ou ser causado por um fato físico? A objeção de Skinner ao mentalismo requer um abandono da ideia de entidades mentais, ficções explanatórias, como se costuma dizer, operando misteriosamente e causando o comportamento a partir de um lugar não físico. No cerne desse modelo explanatório confuso e pouco parcimonioso estaria uma ontologia dualista, que pouco ajudaria na explicação do comportamento. Aliás, só poderia produzir confusão. A objeção dos behavioristas radicais ao mentalismo é, na realidade, uma objeção ao dualismo, isto é, a ideia de que dois tipos de existência, material e não material, ou dois tipos de termos, referentes ao material e ao não material, são necessários para uma compreensão total do comportamento. Todas as ciências, não apenas a análise do comportamento, rejeitam o dualismo, porque causa confusão e é antieconômico. A objeção ao dualismo-mentalismo parece justificada, levando-se em consideração a proposta filosófica trazida pelo pragmatismo ao behaviorismo radical. Valendo-se dessa objeção como alicerce, constituiu-se em alguns círculos behavioristas a premissa de que o antidualismo implicaria também em antirrealismo. Isto se deve em boa medida ao fato de que essa tendência também é aventada no pensamento pragmatista. Tourinho afirma que o pragmatismo é uma doutrina antirrepresentacionista, o que significa colocá-lo no campo da crítica às intenções cartesianas ou platônicas, de conhecer a realidade em si mesma. Outros perpetram a noção no âmbito do behaviorismo, afirmando que Skinner define enquanto pressupostos de sua filosofia o monismo e o antimentalismo, o contextualismo e o pragmatismo, ou seja, o antirrealismo e o antirrepresentacionismo. O pragmatismo combate os dualismos, em destaque para o dualismo mente-corpo, e propõe uma compreensão antirrealista do conhecimento, sobretudo no tocante ao realismo representativo.
Logo, behavioristas radicais costumam preferir o pragmatismo ao realismo, porque o segundo levaria uma visão dualista das pessoas, que é incompatível com a ciência natural do comportamento. Baum também afirma que uma versão inicial do behaviorismo, chamada de behaviorismo metodológico, baseava-se no realismo, visão segundo a qual toda experiência é causada por um mundo objetivo e real, exterior e separado do mundo subjetivo interno. Já uma versão posterior do behaviorismo, denominada behaviorismo radical, baseia-se mais no pragmatismo do que no realismo. Quem não entende essa diferença provavelmente terá dificuldade em compreender o aspecto fundamental do behaviorismo radical, que é a rejeição do mentalismo. Em vista dessas considerações, percebe-se que é uma aguda tendência, não rara, perpetrada no behaviorismo radical, que consiste em sustentar a premissa de que realismo e dualismo guardam uma relação que lhe é intrínseca, o que, à luz de uma orientação pragmatista, seria no mínimo problemática. Assim sendo, seria por ser realista que o behaviorismo metodológico culmina num dualismo, ao passo que a preferência pelo pragmatismo por parte da vertente radical justificaria a rejeição àqueles pressupostos. Se isso é verdade, então se faz justificada a ruptura do behaviorismo radical em relação ao seu predecessor metodológico e, por conseguinte, com o realismo. Delineando de um modo geral, toda essa tendência de raciocínio aludida até aqui, de algum modo existiria uma relação inextricável entre realismo e dualismo, e que, por tal razão, o behaviorismo radical precisaria rechaçar ambas, sobretudo em virtude de sua orientação pragmatista. Assim, uma vez que o behaviorismo radical é, no âmbito da psicologia, a antítese do mentalismo, cujo alicerce é o dualismo, seja ele de substâncias ou de propriedades, e se o realismo é essencialmente dualista, como se supõe, ao behaviorismo radical parece de todo legítimo abandoná-lo. Todavia, Escobar e Carvalho defendem que não há bases consistentes para afirmar que o realismo leva necessariamente ao dualismo. De acordo com Baum, o realismo é tão difundido na civilização ocidental que muitos o aceitam sem questionamento. Entretanto, cabe indagar se o realismo também não está sendo rejeitado sem questionamento por alguns autores. Que o pragmatismo e, consequentemente, o behaviorismo radical rejeitam o dualismo, a isto não se faz qualquer objeção. Todavia, Escobar e Carvalho afirmam que supor que o fato de ser pragmatista seja suficiente para que o behaviorismo radical vete também o realismo parece ser uma atitude precipitada. Este ponto de vista parece sustentar uma disjunção em que ou se é behaviorista radical, portanto um pragmatista, ou se é realista, portanto um dualista. Porém, para Escobar e Carvalho, o realismo não é essencialmente dualista, e o pragmatismo não é fundamentalmente um antirrealismo. Conforme Marr, ao contrário do que pensa Baum, realismo e pragmatismo não tendem a estar em desacordo. De fato, pode-se argumentar que o pragmatismo é de alguma forma parasitário do realismo. Por sua vez, Pogrebnski assevera que a filosofia pragmatista pode ser compreendida como realista e que o realismo no qual autores antirrealistas, tais como Hort, se escoram para afirmar que o pragmatismo é antirrealista não é o mesmo com que os três primeiros pragmatistas se identificavam, como por exemplo o realismo escolástico, no caso de Peirce, e o realismo direto, no caso de James. Charles Peirce, o pioneiro do pragmatismo, afirmou que realismo é aquele modo de ser em virtude do qual a coisa real é como ela é, em consideração do que qualquer mente ou qualquer coleção definida de mentes possam representá-la ser. Nesse sentido, o real é aquilo que não é o que eventualmente dele pensamos, mas que permanece não afetado pelo que possamos dele pensar. Esta passagem de Peirce é claramente realista, sobretudo na acepção ontológica do termo, e mostra que optar pelo pragmatismo não significa a exclusão instintiva do realismo. O pragmatismo peirciano se assenta na premissa de que a verdade é a opinião, na qual o método científico vai eventualmente se assentar,
E uma vez que o método científico é condicionado pela realidade, a verdade é a correspondência com a realidade. No pragmatismo peirciano, o método científico é o único entre os métodos de investigação a ser condicionado por uma realidade que é independente do que qualquer um acredita. Percebe-se então que Peirce endossava uma definição de verdade por correspondência e que, não obstante ao seu pragmatismo, também era um realista. Em Peirce, o pragmatismo é melhor entendido como um método ou procedimento intelectual para fornecer os critérios de teste semântico dos enunciados segundo as consequências experimentais de sua aplicação. Assim, o pragmatismo peirciano opera não como uma condição de verdade, no sentido de fornecer uma definição para a mesma, mas deixa esse papel à teoria da verdade por correspondência, a saber, uma teoria da verdade anuída pelo realismo. O que se procura, portanto, é um método que determina o significado real de qualquer conceito, doutrina, proposição, palavra ou outro signo. Deste modo, Peirce dá ao pragmatismo um papel epistemológico e metodológico, que é o de fornecer um critério de teste de verdade, enquanto deixa a teoria correspondencial da verdade e ao realismo o papel metafísico de fornecer a definição de verdade. Esse critério é o que se conhece pela alcunha de máxima pragmatista, segundo a qual o significado de um conceito deve ser dado pela referência às consequências práticas ou experimentais de sua aplicação. Encarregar o pragmatismo de definir o que é verdade parece inadequado, posto que é, no mínimo, problemático reduzir verdade à utilidade. Identificar a verdade com o que é útil de se acreditar é inadequado, pois nem sempre o que é útil é, só por isso, verdadeiro. Portanto, ao que interessa aqui, não é razoável prescindir de uma distinção clara entre o pragmatismo enquanto método de detecção de verdades e enquanto teoria da verdade, e de que, enquanto método, não há no pragmatismo nada o que depor contra o realismo. Diante do que foi dito, torna-se fácil perceber que a suposta incompatibilidade entre a essência filosófica do pragmatismo e o realismo não se verifica. Um cientista do comportamento pode endossar o pragmatismo como método, isentando-se de aceitá-lo enquanto teoria da verdade. Além disso, uma vez que se reconhece uma pluralidade de pragmatismos, tal como no realismo, o que inclui pragmatismos realistas ou vice-versa, é ainda discutível a questão acerca de qual variante ou interpretação que se faz do pragmatismo é a mais adequada para as ciências do comportamento. O que se mostra indevido ao behaviorismo radical é agir como se houvesse uma dicotomia, ignorando o fato de que realismo e pragmatismo são tradições ricas e plurais, constituídas de diversas alternativas e configurações, ou ainda se isentar de distinguir que papel cabe ao pragmatismo dentro de uma ciência do comportamento, se como um método e teoria da verdade, ou se, disjuntamente, como um método ou teoria da verdade. Quanto à premissa de que entre realismo e pragmatismo existe necessariamente uma incompatibilidade, esta já se mostrou inconsistente. Contudo, o que dizer da pretensa essência dualista do realismo? Mostrar que o realismo e o pragmatismo não são de fato incompatíveis por si só já fornece indícios de que tal ideia é irrefletida, pois se o dualismo é estranho ao pragmatismo e se este último pode ser conciliado ao realismo, então deve haver propostas de realismo que se desprendam do dualismo. Em sua acepção ortodoxa, o realismo é acompanhado por um dualismo que fragmenta a continuidade entre a experiência e o mundo, ideia que encontra no pragmatismo sua antítese, engendrando duas ontologias distintas em sua natureza, res cogitans e res extensa. Não obstante, para o realismo, o dualismo de substâncias trata-se de um apêndice descartável, posto que o mesmo não é essencial ao realismo. A gênese desse problema está em se pensar que o dualismo se segue ao realismo, quando o que ocorre é precisamente o contrário. O dualismo pode ser representado por duas teses fundamentais. Primeira, a de que existem duas substâncias ou dois mundos distintas por natureza e, segunda, uma substância de natureza física, res extensa, e a outra de natureza mental, res cogitans.
A negação da primeira tese conduz invariavelmente ao monismo, no entanto, sem especificar qual a natureza substancial do mundo, monismo neutro. E a negação de uma das constituintes da conjunção que compõe a segunda tese, o que implica na negação automática da primeira tese, deve conduzir ao monismo fisicalista ou ao monismo idealista. Ao se negar a conjunção, negando uma de suas componentes, a saber, a de que existe um mundo mental, res cogitans, firma-se compromisso com a existência única e exclusiva do mundo natural, res extensa, e vice-versa. Em outros termos, uma ontologia realista se mantém ao mesmo tempo ou na medida em que se nega o dualismo. E isto por si só ratifica a independência do realismo em relação ao dualismo, dado que a res extensa não é outro mundo senão um mundo objetivo, o qual se pode chamar de mundo real, já que a tese basilar do realismo é a de que existe um mundo objetivo, em outros termos, um mundo ontologicamente independente, sendo este o mundo físico. É este, o mundo físico e objetivo, o mundo real para o realismo. Assim, o realismo ontológico, res extensa, enquanto tese auxiliar fundamental ao dualismo, já que sem ela o que resta é o idealismo, não implica o dualismo, mas este sim implica em realismo. Ao se assumir o dualismo, necessariamente assume-se um realismo, mas a implicação não é simétrica, visto que é possível assumir o realismo sem, no entanto, se comprometer com o dualismo. Com efeito, assumindo apenas a existência de uma substância, o resultado é a aceitação do monismo, e na medida em que a substância eleita é a res extensa, ocorre o comprometimento com a ontologia realista, a qual se conhece pela alcunha de monismo fisicalista, ou simplesmente fisicalismo. Resta saber agora se essa ontologia fisicalista é compatível com o behaviorismo radical. Uma vez que o behaviorismo radical é antidualista, deverá admitir apenas uma substância em sua ontologia. Mas qual? Admitir apenas a existência da substância mental nos conduziria a uma ontologia idealista, um monismo idealista. E nesse caso, tal consequência parece definitivamente inadequada. Além do mais, Skinner é categórico ao definir que no behaviorismo radical, nenhum tipo especial de substância mental é pressuposto, e fornece outros bons indícios a favor do fisicalismo. Diz o autor que as variáveis controladoras do comportamento possuem status físico, e que observar uma pessoa se comportar é como observar qualquer sistema físico ou biológico. E completa afirmando que o behaviorismo começa com a hipótese de que o mundo é feito de apenas um tipo de substância, lidada com muito sucesso pela física. Os organismos fazem parte desse mundo, e os seus processos são, por esse motivo, processos físicos. Skinner chega a afirmar que o que falta ao behaviorismo metodológico é a corajosa e excitante hipótese, behaviorista radical, de que o que uma pessoa observa e fala sobre é sempre um mundo real ou físico, ou ao menos o único mundo. Neste trecho, Skinner deixa explícita a admissão do monismo, mais especificamente do monismo fisicalista. Zílio reitera essa posição afirmando que, para o behaviorismo radical, a partir de seu posicionamento naturalista, todos os fenômenos comportamentais devem ser necessariamente vistos como fenômenos físicos e que, com relação à natureza substancial do mundo, o behaviorismo radical é monista fisicalista. E completa afirmando que o objeto de estudo do behaviorismo radical deve fazer parte do mundo natural, que é o mundo físico, o único mundo que existe. Zílio defende que todos os indícios sobre a importância da substância física sugerem que há no behaviorismo radical comprometimento com a ontologia substancialista, comprometimento que abarca a defesa da existência do mundo real, como sendo o mundo físico e ou o mundo natural. Uma das razões básicas pela qual Skinner rejeita o mentalismo e o dualismo é a de que os eventos privados são físicos, ao contrário do que advoga o mentalismo tradicional. Desse modo, mesmo em relação aos aspectos subjetivos da experiência, aos quais Skinner denomina eventos privados, a situação permanece a mesma. Diz Skinner que os eventos observados através da introspecção são fisiológicos,
e que a minha dor de dente é tão física quanto minha máquina de escrever, embora não pública. Assim, a diferença entre eventos públicos e privados ou subjetivos é apenas de perspectiva, sendo os últimos distinguidos por sua acessibilidade limitada, mas não pelo que sabemos, por qualquer estrutura ou natureza especiais. E esta acessibilidade é limitada apenas na medida em que parte do universo está encerrada dentro da própria pele do organismo. Portanto, mesmo os eventos privados devem ser tomados como uma parte do mundo físico, pois o comportamento é um fenômeno mundano, constituído na relação entre partes do mesmo mundo. Em outros termos, entre organismo e ambiente. Este último sendo definido como qualquer evento do universo capaz de afetar o organismo. Quanto aos eventos que ocorrem naquela parte do universo que não se encerram dentro da pele do organismo, Skinner assevera que não devemos pré-julgar esses eventos físicos a partir de seus efeitos sobre o organismo. Desse modo, evita-se uma perspectiva solipsista, ao se interpretar os eventos que afetam o organismo, abstendo-se de reduzi-los às impressões que estes podem incidir no agente que se comporta. Skinner também afirma que deve haver propriedades definidoras tanto do lado do estímulo quanto da resposta. Caso contrário, nossas classes não terão referência necessária aos aspectos reais do comportamento. O solipsismo designa uma doutrina filosófica que reduz toda a realidade ao sujeito pensante. Ela defende que só existem efetivamente o eu e suas sensações, sendo os outros entes, seres humanos e objetos, como participantes da única mente pensante, ou seja, meras impressões sem existência própria, embora frequentemente considerada uma possibilidade intelectual. De acordo com essa doutrina, a única realidade no mundo é o eu. O solipsismo é a consequência extrema de se acreditar que o conhecimento deve estar fundado em estados de experiências interiores e pessoais, não se conseguindo estabelecer uma relação direta entre esses estados e o conhecimento objetivo de algo para além deles. Apesar de ser na relação comportamental que um estímulo se torna discriminativo, é graças às suas propriedades físicas que é possível concebê-lo como tal. Assim, a relação que define algo como um estímulo depende que este possua propriedades físicas. Em vista dessas considerações, constata-se a viabilidade da admissão do fisicalismo pelo behaviorismo radical, o que culmina na confissão de uma ontologia realista, mesmo porque as mesmas implicações perfazem as relações entre realismo e fisicalismo. Ou seja, o fisicalismo depende do realismo para se constituir, posto que o mesmo compõe a tese basilar do fisicalismo, que é a tese de que o mundo físico é o único mundo que existe, ou o único mundo que é real. Assim sendo, o realismo ontológico é independente do fisicalismo, enquanto o oposto não é verdadeiro. Portanto, se o fisicalismo é de fato e forçosamente um tipo de realismo, ao admiti-lo, o behaviorismo radical não pode isentar-se de se comprometer com o realismo, em algum nível. Finalmente, cabe lembrar que a posse de um conhecimento definitivo a respeito da realidade última do mundo não é imprescindível para se fazer ciência, de maneira que não é imprescindível aos behavioristas radicais o comprometimento com especulações últimas ou definitivas a respeito da natureza da realidade, sobretudo no que se refere à sua praxis científica, para o caso dos analistas do comportamento. Não obstante, é perfeitamente defensável algum tipo de realismo compatível com o behaviorismo radical, ressaltando que a defesa de tal perspectiva não culmina no abandono do pragmatismo. Escobar e Carvalho defendem que o behaviorismo radical pode seguramente agregar um realismo ontológico, de caráter monista e fisicalista, e ainda assim manter-se coerente com certo pragmatismo. Dessa forma, não existe incompatibilidade entre pragmatismo e o realismo fisicalista. Tampouco é legítima a conjectura de que o realismo e o dualismo são indissociáveis, ou que, de alguma maneira, formam uma única tese. O fisicalismo é evidência disto. Perpetuar tais indistinções é obstruir o desenvolvimento crítico-filosófico do âmbito da epistemologia e da ontologia das ciências psicológicas, o que não pode conduzir a outro fim senão ao simplismo teórico.